A nossa adoração. Jesus está aqui nesta noite para receber o nosso louvor e por isso nós o adoramos. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com todos que nos ouvem nesta noite. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 4. Glória. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Bendito seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vai nos falar sobre a tentação de Jesus. Jesus, ele foi tentado, mas ele não cedeu. Nós também somos tentados. Aleluia. Nós não devemos ceder. Glória a Deus. Ser tentado, irmãos, não quer dizer que nós peca. Aleluia. Peca quando nós cede. Mateus, capítulo de número 4. Aleluia. Versículo 1 em diante diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, seremos breves nesta palavra, mas que ela venha a ser objetiva, pois a palavra do Senhor ela é para isso. Aleluia, como diz o profeta Isaías, que ela não volta vazia, mas ela vai até o local certo para cumprir o desígnio daquele que a enviou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele teve uma prova. Jesus, antes de começar o seu ministério de cura, de palavra, ele teve que ir para o deserto. Muitas pessoas que acham que o deserto é o fim da vida. Não, querido, deserto não é o fim da vida. Deserto é uma escola preparatória para todos aqueles que servem ao Senhor. Deserto com Deus, aleluia, é símbolo de vitória. Louvado seja Deus, porque é no deserto que o eterno Deus opera os maiores milagres. Você pode ver que foi no deserto. Deserto é símbolo de provação. Deserto é símbolo de tribulação. Deserto é símbolo de aflição. Aleluia. Então é no deserto que Deus opera os maiores milagres. O evangelista Mateus, na sua palavra, ele escreveu o seu evangelho por volta do ano 64. Aleluia. Muitos anos depois que Jesus tinha ido para o céu. Muitas pessoas pensam, irmãos, que foi assim: Jesus fazia o milagre e o escritor do evangelho escrevia. Não foi assim que aconteceu. Nenhum livro do Novo Testamento, nenhum dos 4 evangelhos foi escrito, aleluia, Jesus operando milagre, Jesus pregando a palavra e o escritor escrevendo. Não. Os evangelhos foram escritos muitos anos depois. E Mateus, quando ele faz o seu relato, ele vai nos dizer que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, depois que Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Entendam isso, 30 anos de idade. Jesus não foi batizado quando criança, porque não existe batismo de criança, viu? Aleluia. Jesus com 30 anos, ele vai ao Rio Jordão, é batizado por João Batista, louvado seja Deus. Quando ele sai das águas, o Espírito vem sobre ele, aleluia. Deus brada do céu e diz: Este é o meu filho, em quem eu me comprazo, louvado seja Deus. O Espírito Santo toma Jesus e leva para o deserto. Quando Jesus chega no deserto, ele faz um jejum de 40 dias e 40 noites sem provar alimento.
Aleluia. Depois que passa os 40 dias, aí o inimigo aparece. O inimigo vem com algumas pedras e diz: se tu é o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. O que eu acho interessante, irmãos, é que Jesus, ele não usou a autoridade que ele tinha. Ele não usou a autoridade dele para repreender o inimigo. Ele se defendeu dentro da palavra. Por isso que é importante nós conhecer a palavra. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 11: ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia se o que Paulo dizia era assim mesmo. Paulo pregava em Tessalônica. Quando os judeus souberam que Paulo estava pregando em Tessalônica, eles foram lá, fizeram Paulo correr de Tessalônica. Paulo vai até Bereia. Quando Paulo chega em Bereia, Paulo vai para uma sinagoga e diz: olha, eu quero pregar a palavra. Tem um monte de pessoas ali na sinagoga. Aí Paulo abre o rolo, aos bereanos diz: Paulo, espera um pouco. Tu está com a tua Bíblia, eu não estou com a minha. Espera eu ir pegar minha Bíblia para nós poder ver se de fato o que tu está falando é a verdade. Infelizmente, queridos, o que nós temos visto é que muitas pessoas vão para a igreja e não levam a palavra. Aí fica difícil, fica fácil. Como não tem entendimento, fica fácil de ser ludibriado, fica fácil de ser enganado, porque não tem conhecimento. Aleluia. Então é importante nós examinar na nossa Bíblia o que o pregador está dizendo. É importante nós examinar na nossa Bíblia o que o ministrante está dizendo. Jesus, ele ouve o inimigo chegar até ele e dizer: olha, transforma estas pedras em pães. Aí Jesus fala, Jesus usa um texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu e nem teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usa a lei para se defender da tentação. Jesus utiliza a palavra de Deus. Como que nós podemos resistir ao inimigo? A Bíblia diz em Tiago que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir ao diabo, mas nós só resistimos a ele através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que o inimigo, ele levou Jesus até a cidade de Jerusalém. Quando ele vai até o templo estava em cima do monte, e tinha uma parede no pináculo que ficava num despenhadeiro. Já era alto por estar em cima do monte, ainda tinha a parede, tinha um pináculo e ainda ficava num despenhadeiro. Ao inimigo, irmãos, eu acho interessante que o diabo, ele conhece a palavra. O diabo, ele conhece o ser humano, porque tem muitos anos que ele vem lutando com o homem. Tem muitos anos que ele conhece o homem, porque desde que o homem pecou, ele tem andado lado a lado com o ser humano. As guerras, os conflitos, as intrigas, tudo é ele que provoca. Ainda que muitas das vezes ele não obriga o homem, mas ele provoca e faz com que o homem ceda. Ele leva Jesus ao pináculo. Aí ele cita um texto dos Salmos, Salmo 91, versículo de número 10. Lá está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O Salmo 91, ele é especialmente para Jesus. Viu? Muitas pessoas que põem ele nas suas casas, assim, a Bíblia aberta, e não funciona, querido. O versículo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É quem habita. Verdade. O Salmo 91, ele serve para quem habita na presença de Deus. Não é para a pessoa deixar ele aberto lá, a Bíblia pegando poeira, que não vai ter serventia nenhuma. Aí o diabo utiliza da palavra para tentar Jesus.
Mas o que eu acho interessante é que o diabo conhecia a palavra, mas Jesus era perito na palavra. Jesus era doutor na palavra. Ele tinha conhecimento de causa da palavra. Aí o diabo diz: aos seus anjos dará ordem, se tu pular, tu não vai cair. Porque na palavra está escrito que os anjos vão te proteger. Aí Jesus vai para Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 16. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaram em Massá. Jesus poderia ter pulado? Poderia. Mas não havia necessidade de tentar o Senhor. Então, muitas vezes nós hoje tentamos a Deus. Tentamos a Deus de várias formas. Mas que nós possamos aprender com a palavra a não tentar o Senhor. Como é tentar o Senhor? É você saber que uma coisa não vai dar certo, mas mesmo assim você insiste naquilo, você persiste naquilo, você fica pelejando para que aquilo aconteça, sabendo que você vai quebrar a cara. Aí o diabo viu que não teve êxito, ele toma Jesus e leva ele para um alto monte. Aí quando eles estão em cima do monte, diz a Bíblia que ele abre um leque, um telão, e mostra para Jesus todos os reinos do mundo, com as suas riquezas, suas glórias, e diz: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Olha essa tentação. Quantas pessoas, irmãos, hoje no nosso meio, cristãs, servas de Deus, aí o inimigo vem com um prato, coloca o prato diante da pessoa e a pessoa aceita o prato. Jesus não aceitou o prato do inimigo. Jesus resistiu para nos dar a entender que nós podemos resistir. E se nós resistir, o inimigo foge. Aleluia. Jesus, ele vê tudo aquilo. O inimigo mostra para ele, diz: olha, tudo isso eu te dou, porque foi me dado, eu dou a quem eu quiser. Basta tu me adorar. Aí Jesus vai para a palavra de novo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Louvado seja o nome do Senhor. Somente ao Senhor nós devemos prestar culto de louvor. Aleluia. Somente a Deus nós devemos tributar honra e glória. Hoje em dia, muitas pessoas fazem festa em louvor. Há tantas pessoas, homens e mulheres, que já até morreram, mas eles oferecem, fazem oferenda. E o único que merece louvor, o único que merece culto, o único que merece adoração é o Senhor nosso Deus. Então não precisa muito arrudeio, não precisa muitas coisas, não. O que nós precisa hoje é da palavra. O que o mundo precisa hoje é da palavra. O que as pessoas precisam hoje é da palavra, porque é a palavra que santifica, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Louvado seja o nome do Senhor. João 17, Jesus fazendo oração e diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a Bíblia é a verdade. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, amado, o que nós precisamos é da palavra. Nada mais do que a palavra, porque é por intermédio da palavra que nós passamos a conhecer o nosso Deus. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. E eu deixo esta palavra para o coração de todos. Amém. Jesus, ele se defendeu usando a palavra. Use a palavra no seu dia a dia, que tu vai ser bem sucedido para a glória de Deus. Amém? Amém. Ficamos de pé, vamos fazer oração. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós tributamos ao Senhor a honra e a glória, o domínio e o louvor. Damos-te graça por esta palavra que foi semeada. Pai, que ela venha cair em uma boa terra, para que ela produza fruto para a glória do teu nome. Abençoa cada ouvinte, Senhor, que estão nos lares, que estão distante e perto, mas que a ouviram. Em nome de Jesus, faça frutificar
para a louvor e glória do teu nome, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Deus